Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se fosse 5 Mas para vamos 4. terça-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de futsal e como prometido, nos 2 episódios que fecham a temporada, não vamos estar sozinhos, Bruno. O outro já está gravado, portanto nós não vamos dizer ainda quem é, mas já está É gravado. uma grande surpresa. É uma grande surpresa também, mas esta é uma surpresa ainda maior, porque a outra pessoa que vamos ter é campeã também, não é? Sim senhor, mas aqui temos 2, ou neste caso uma e um campeão. Um campeão nacional, uma campeã nacional, e é com grande prazer que damos aqui as boas-vindas ao Mr. Paulo Tavares e à Lídia, que fizeram o favor de se deslocar até aqui, de mais longe, mais perto, para falarmos aqui um bocadinho de futsal, falarmos um bocadinho do futsal feminino, falarmos um bocadinho da vossa época e do futsal no seu global, e portanto agradecer ao Mr. e agradecer à Lídia por terem cá vindo, e antes de começarmos, se calhar entregamos o prémio. não é? Porque a Lídia já é oficial, não é? Já lançamos logo. A Lídia foi eleita a melhor jogadora do nosso campeonato, com todo o mérito, e portanto nós temos aqui um prémio e nada melhor do que entregar logo aqui a abrir o 5-4. Não estrago aqui o plano ao Gonçalo. Está ótimo. Aí Lídia, está. os parabéns, Obrigada. melhor jogadora do campeonato. Obrigada. Realçar, nós já escrevemos isto na notícia, mas é a votação dos misters. O mister também votou, não pôde votar na Lídia, não se pode votar nos próprios jogadores, e votação também do nosso painel. Eu votei na Lídia, posso também. já Acho que revelar, votamos todos, eu votamos votei na todos os Lídia. Votamos os Portanto, 4. olha, Lídia, antes de mais, parabéns pelo prémio. Naturalmente sabemos que o desporto feminino e o futsal feminino nem sempre estão na ribalta. Aqui no 00 felizmente fazemos um esforço para conseguir ter sempre a igualdade e portanto damos-te este prémio com todo o gosto e o que é que significa ganhar um prémio deste depois de uma época que foi tão desgastante mas que culminou se calhar com um prémio mais importante que este, que é o prémio de campeão nacional. Desde já obrigada pelo prémio. É sempre gratificante ser reconhecido e significa que eu consegui ajudar a minha equipe. Este prémio. A Lídia, que nos confessou que é extremamente envergonhada em relação às câmaras, não é, mister? Não é só nas câmaras, por vezes também se nota no treino. Sim, é um bocadinho tímida, mas tenho o mais importante para mim, é trabalhadora, muito trabalhadora. Dedica-se à causa do treino e isso é fundamental. E se calhar por aí o prémio que está aqui em cima da mesa, que acho que é muito justo. Mister, a responsabilidade acrescida, porque vai treinar a melhor jogadora do nosso campeonato para o ano. Se calhar já treinou no ano passado, podemos dizer assim, treinou no ano passado a melhor jogadora, mas para o ano é a responsabilidade acrescida. A responsabilidade acrescida é de todos. Nós somos campeões, temos como objetivo vencer outra vez outros títulos, entre eles o do campeonato, e claro que a responsabilidade é crescida para toda a gente, inclusive para a Lídia, para mim sempre, como responsável máximo do grupo. Mister, olhando para o que foi o campeonato, longuíssimo, é sempre uma época longuíssima, e vocês a certa altura percebem com a eliminação do Benfica, não podemos aqui não falar disso, com a eliminação do Benfica, percebem que as vossas chances aumentaram. Como é que é depois gerir? Porque deduzo eu, nunca trabalhei com um grupo de atletas, mas deduzo que ao verem que as vossas probabilidades de serem campeões aumentavam, não há como não aumentarem, como é que é dizer aos jogadores, não, calma, ainda faltam muitos jogos até sermos campeões nacionais, não é? E falta o ganhar, o carimbar. Sim, é lógico que o facto do Benfica não ter feito o seu trabalho de casa nos playoffs, fê-lo na fase regular, foi a melhor equipe. Nos playoffs não o fez e como tal ficou pelo caminho. Não há como esconder que o caminho se calhar ficou um pouco mais fácil, mas sem tirar mérito às equipas que estiveram no playoff, porque nós fomos muito sérios no jogo com o Feijó, tanto fora como em casa. Era uma equipa bem organizada e complicada, essencialmente em casa. O primeiro jogo é sempre fora, por isso era importante nós conseguirmos vencer lá para depois em casa resolvermos a eliminatória. Fizemos-lo, o grupo percebeu isso, sem sabermos que o Benfica estava fora, né? Depois vocês jogaram primeiro. Quando jogámos com o Feijó, por isso o grupo percebeu isso e fez aquilo que a equipa técnica tinha pedido durante essencialmente quase toda a época. E nós tivemos uma fase da época onde desligámos o motor, foi numa altura em que apanhámos a seleção nacional, onde perdemos várias jogadoras, o plantel era curto, nós tínhamos um plantel muito curto e tirámos ali
tirámos, porque acho que foi o grupo todo, o pé um pouco do acelerador nessa altura da seleção e festas de Natal e fim de ano, onde não trabalhámos bem, e elas sabem, isto foi falado internamente, e pagámos essa fatura. Foi um período difícil, onde perdemos com a Nova Semente, perdemos no Feijó e perdemos com o Benfica. Seguidas, não foi? Exatamente. Perdemos em casa com a Nova Semente. Mas vocês eram lançados? Mas nós já vínhamos a prometer que a coisa devia estar para acontecer, porque tínhamos tido já 2 jogos, eu não tenho... Já O não, Sporting. tivemos o do Sporting e do Maia, salvo erro. E o Maia, sim. Onde a equipa não esteve muito bem, e depois acabámos por perder em casa com a Nova Semente e perder ao Feijó. E com isso a fase regular ficou, como é óbvio, tínhamos como objetivo ser primeiros na fase regular, tínhamos feito bem o trabalho de casa, que era vencer em casa e conseguir fazer toda a primeira volta com vitórias, fizemos, e depois, devido a ter-se levantado o pé do acelerador, passámos ali mal. A partir daí acho que o grupo percebeu que se queria realmente ganhar títulos tinha que trabalhar sempre nos limites, foi isso que fez. Nós chegámos a partir do jogo do Benfica, tivemos uma Taça da Liga onde a equipa esteve muito bem, respondeu muito bem, perdemos nos penaltis com o Benfica essa final. Na Taça de Portugal nem tanto, o Benfica aí, apesar de ter ganho pela margem mínima, nós não demos a réplica que devíamos ter dado, mas chegámos aos playoffs com a equipa muito bem. Tínhamos uma dor de cabeça que está aqui ao meu lado, que era a Lídia, que estava Estava-nos a confessar isso em off. bastante limitada, e que tivemos que ter algum cuidado, quase não treinou, esta é a realidade, foi geri-la com pinças para tê-la no jogo, e mérito também dela, e agradecer, ela sabe que eu já lhe agradeci, do facto de ter feito um esforço enorme. Houve jogos em que o sofrimento dela ainda foi grandinho, mas ela também percebeu que não era a altura de limpar armas, era a altura de as utilizar para podermos chegar ao título. Passámos o Feijó e depois tivemos uma equipa que para mim é uma equipa que está a ameaçar qualquer coisa, não é? A fazer um grande investimento, conforme no masculino está a fazer no feminino. O Leões Porto Salvo. O Leões Porto Salvo, que é uma excelente equipe. Com a mudança de treinador, eu penso que a equipa, pelo menos em termos emotivos, ficou mais forte. Os Leões começaram a ter outros resultados, a ter resultados muito positivos, e onde nós tivemos umas meias finais em que os Leões obrigaram-nos a dar tudo para poder passar na fase seguinte. Fizemos, e depois muito respeito por Santa Luzia, que também chegou lá por mérito próprio. Sim. Por isso começou mal, na minha opinião, começou mal a época, e depois também da mudança de treinador, acho que encarreirou, e a partir daí fez uma fase final de campeonato muito boa. Mérito para elas também, que são vice-campeãs, e todo o mérito do Nuno Alves, porque nós não temos que estar a viver com as dores dos outros. Nós fizemos o nosso trabalho, não fomos competentes na fase regular e pagámos essa fatura, fomos segundos quando queríamos ser primeiros. O Benfica aí foi melhor. Nos playoffs o Nuno Alves foi melhor, e ponto final, parágrafo, o título é bem entregue. O Mister fez aqui um resumo da época, mas o momento em que vocês, jogadoras, sentem que a porta está aberta para serem campeãs. É verdade que vocês vão a 2 finais com o Benfica, e são 2 jogos. Eu estive no qual é que foi o de... Quando foi a Taça da Liga? Confundo sempre, já nunca me lembro qual é que é. Portanto, eu estive nesse e foi 2-1, e foi uma exibição monumental da guarda-redes. O outro é nos penaltis, mas quando o Benfica é eliminado, vocês sentem como é que foi gerir essa emoção dentro do grupo, de saberem que pode estar a acontecer, mas não podem, como diz o Mister, não podem colocar a carroça à frente dos bois, têm que jogar, e o Leões levou-vos ao limite. E atenção, porque a final com o Santa Luzia, vocês ganham 3-0, mas é um 3-0 que é rasgadinho. Foi. Assim como o jogo fora. Exatamente, passámos bem mal. Exatamente. Não, nós estávamos focadas em nós, em tentar eliminar as equipas que estavam do nosso lado. Vimos sim que o Benfica tinha sido eliminado, e era o rival mais... onde fomos às outras finais, mas nós estávamos mais focadas em nós e em conseguir eliminar as equipas que estavam do nosso lado. Isso é o mais importante, é olhar para dentro. E pegando o que o Mister disse, e estava a falar connosco em off, uma pubalgia que te afetou desde a seleção, como é que foi gerir até emocionalmente isso tudo, ao longo de, 4 meses, se calhar? Sim, por aí. Não foi fácil, porque é difícil jogar com dores,
E eu tive que me focar e pensar só que eu queria ajudar sempre a equipe e tentar dar sempre o meu melhor. E eu tentava, às vezes, esquecer Abstrair-te da isso. dor. Sim. Tentar sempre dar o máximo. E consegui, mas não é fácil. Mentalmente não é nada fácil. Quando a bola vai ao pé, não te lembras, mas quando ela não está no pé... Correr, repassar, Exatamente. rematar, era uma coisa que me gostava imenso fazer. Mas depois de saber que tínhamos ganho o jogo no fim, fazia-me sentir... E o título no fim da época, E no então, fim, o deve título, ter sim. sido Soube bem. 100%. O Mister ter uma guerreira destas também lhe deve orgulhar de peito cheio, não? Claro, elas foram todas. É um grupo, foi um grupo que trabalhou bem, que acreditou que era possível realmente chegar aos objetivos. Ela basta ver a forma de jogar dela, ela é assim, dá tudo o que tem e o que não tem. E era o que ela tinha que fazer. Passou ali algumas situações. Eu recordo ainda ontem tivemos uma conversa, os dois, e ela estava-me a falar a uma altura num jogo, já não me recordo qual é o jogo Porto que ela estava a pedir, foi no Porto Sal. Não exatamente. foi Jó, aquele de sair, era no Feijó. O jogo estava assim um bocado, não estava a correr muito de feição para nós. Eu precisava dela dentro do campo e ela pediu-me para sair. Eu pensei que era de caixa, falta de caixa, e disse-lhe que não sais, e ela ficou lá. E só ontem aqui, em conversa, ela disse: não, estava a pedir para sair porque eu não podia mesmo, estava cheio de dor. Mas aguentou, teve que aguentar, fez o que tinha a fazer. Era importante ela estar dentro do campo, e nesse aspecto ela foi impecável. É lógico que quase não treinou. Nós utilizámos muito quartetos durante a época, na fase final não tanto, e é lógico que Rotação em curta, não é? Fase final. houve ali uma fase em que se ressentiu, a equipa ressentiu-se um pouco de ela não estar 100%, como é óbvio. Jogar com as duas como ela estava não é fácil. Eu estive por perto e ali sentimos um bocado a falta dela, porque era a única pivô que tínhamos. Pois ela falou disso, que tem que arranjar uma segunda pivô para dividir a coisa. Nós Aqui não os pivôs estamos- são os que mais levam. Pois. São os mais levam. Sim, e os pivôs, tanto no masculino como no feminino, eu não Olha o concordo muito. Ziki, olha o Ziki. Não concordo muito com o que vejo. Já digo isto há algum tempo. Acho que está-se a tornar o futsal um bocadinho feio. Acho que tem que haver, ok, tudo bem, o jogo tem que ter contacto, mas Há limites, não é? há limites. Chega a saber, agora num jogo, um jogador em cima, encavalitado em cima do outro, em plena grande área, não é falta. Então, o que é que vai ser O que é que falta? vai ser falta? Pois é. Notas isso muito também no feminino, Lídia? Não. Levas muita porrada. Eu bem digo, mas isso é só porrada. É essencialmente os empurrões que os árbitros permitem. Eu até aceito, depois da bola estar no pé do Segura, pivô, sim. ok, tudo bem. Aceito que haja mais contacto e sem empurrar, porque está nas regras que empurrar é falta, apesar que os árbitros fecham um bocado os olhos a isso. Agora, antes da jogadora receber a bola, ou o Pois, jogador... nós falámos disso na semana passada e eu estava a dizer que muitas vezes, até em defesa dos árbitros, não que eu tenha algum interesse pelos árbitros, mas muitas vezes essas faltas acontecem quando a bola está do outro lado, o árbitro às vezes nem está a olhar. É para isso que também, obviamente, Tem dois. diz-me o Mister que E tem devem dois, estar na não é? diagonal. Exatamente. Os dois. Mas às vezes falha essa. Porque... Ou então só que estamos a receber a bola, estamos só com um pé no chão e estão-nos a empurrar. Pois, Isto é falta falta. o apoio. Isto é Não está falta. Atenção que Sim, mas os nossos árbitros são bons. se trouxéssemos aqui o Mister Mister o Mister da Nova Semente, ele dizia que o Nuno Álvares também faz o mesmo, acho pivôs. Acredito que sim, porque À medida que os árbitros vão deixando de jogar, não é? Vai-se esticando um bocadinho a corda. Isto elas sabem, não adianta nada falar dos árbitros. Primeiro deixar bem claro que para mim, os melhores árbitros de futsal são os portugueses, ponto. Já digo isto há muito tempo e continuo a dizer. Não quer dizer que não tenham que estar sujeitos também à sua crítica, desde que seja construtiva. Mas com isto perdimos, estávamos a falar... Estamos a falar dos pivôs. Dos pivôs. Da Lídia ter sido a única pivô que tinha. Nós tínhamos uma pivô que era júnior, ok? Não estava, estamos a trabalhá-la e no futuro acredito. A Lara, faz não é? parte. É a Lara, acredito que venha a ser boa jogadora, só que não é muito jovem e nós tínhamos que obrigatoriamente ter o Já trabalho. O trabalho estava todo na Lídia, em 3-1, sempre que jogámos em 3-1 era com ela. Houve uma altura, nós contratámos a Lisa, que era uma ala destra.
e que eu inclusive forcei para pivô, para ver se ela dava descanso. Dava um bocado de ajuda essencialmente à Lídia, mesmo até no treino, para não deixar que, porque por vezes falámos nos jogos, mas é preciso treinar Claro, durante ao a jogo, semana. ao treino, exatamente. E nós, sem ela, não treinámos em 3-1 e não tínhamos intensidade. A Lara ainda está, é uma miúda, Claro. por isso necessitámos. Ainda empurrei para lá a Lisa para tentar ver se conseguia dar aqui um bocado de ajuda à Lídia, mas estava a prejudicar a jogadora primeiro, porque ela não estava a sentir bem lá, a equipa não estava a tirar partido disso, nós não estávamos a conseguir ser agressivos com ela dentro do campo, pelo contrário, e então a partir de um certo momento passei a ela para onde ela no fundo deve estar. E a Lisa acabou ainda por nos ajudar nestes últimos jogos do play-off. Mister, desculpa, olhando aqui para o plantel que teve à sua disposição este ano, há aqui realmente muita juventude, e já tocou aí alguns nomes, mas há também aqui uma vertente de experiência muito grande, a Pisco, a Cátia, a Maria Odete, tantos jogadores já veteraníssimos, às vezes, exatamente. Como é que é também gerir, porque durante muito tempo o Benfica dominou os títulos e, portanto, gerir estas jogadoras que às vezes também se podem sentir um bocadinho até frustradas. Algumas já andaram por ali, mas às vezes até quase um bocadinho de frustração de nunca conseguimos lá chegar. Como é que o Mister motiva este grupo este ano? Já falou que, por exemplo, um dos fatores motivadores certamente foi o ganhar a fase regular, acabou por não conseguir por causa daquelas 2 derrotas, mas como é que é depois ir motivando este grupo de jogadores tão experientes, jogadores de seleção, jogadores de top do futsal português? Eu penso que elas também estão a aprender um bocadinho com isso. Este ano traçámos vários objetivos dentro do grupo de trabalho, desde golos sofridos, com multas, enfim. Vários objetivos. Você quer motivar. Não, elas sabem e todas elas aceitaram isto de bom grado e gostaram e acharam a ideia uma excelente ideia. E elas têm que aprender a trabalhar por objetivos e aquilo que tu acabaste de dizer é uma grande realidade, porque eram várias as jogadoras e eu entrei no Nalbas em 2023. Fez há 2 anos. Há 2 anos, estava o Nobre. Exatamente. E eu entro com a saída do Nobre, eu entro na semana em que depois o Nobre sai, salvo ele, ou nessa semana ou na semana a seguir. Pronto, e depois foi o Bruno, que é adjunto nos masculinos, quem pegou na equipe. Pronto, e a partir daí está sempre ali perto, falta que sempre qualquer coisa. Não é? E as jogadoras no fim, em conversa, é natural, desabafavam e diziam que estamos cansadas, porque chega a hora da verdade e falhamos. Cansadas mentalmente. A Lídia era uma delas, por isso não claro, é normal, a frustração acumula-se. Exatamente, como é óbvio. Não é? E aquilo que foi passado ao grupo é assim, só há uma forma, é com trabalho. Vocês têm que mudar a vossa mentalidade, número 1, trabalhar muito mais, criar objetivos bem definidos e cumpri-los. Nós tínhamos os objetivos, por exemplo, dos golos sofridos, onde queríamos ser a melhor defesa do campeonato e que nessa fase em que fomos um bocado abaixo, sofremos muitos golos e acabámos por estragar um dos objetivos que tínhamos em cima da mesa. Por isso, este foi um trabalho que elas começaram a perceber que há objetivos que são criados durante a época e é para cumpri-los. Não é para ser engraçado mostrar num PowerPoint que temos aqueles objetivos. Independentemente vocês pagavam por golo sofrido €1 e a equipa técnica 5 euros. Quando não sofríamos nenhum, eles tinham que pagar. E de maneira que depois no fim dos jogos havia sempre, principalmente a Ana Azevedo, tem a mania que sabe, vinha sempre gozar quando não sofríamos golos, houve ali uma fase que não sofríamos golos e vinha sempre com a mão aberta e o contrário também. Eu também aproveitava quando elas sofriam, lhes dizer que eram 2 ou 3 sofria, mas ganhavam, não é? Porque senão não estava feliz, por isso. Mas são pequenos objetivos que nos ajudam e as fazem perceber que o trabalho no treino é importante. Não há diferença entre o treino e o jogo. Nenhum. Aquilo que eu faço no treino é o que eu vou ter no jogo. Pronto. E muitas delas ainda não perceberam isso. Ou estão a começar a perceber que é por ali o caminho. Eu tenho que trabalhar desta forma, porque da forma que eu vou trabalhar é o que eu vou colher no sábado. Não há trabalhar a 60 e chegar a sábado estar a 100. Isso não existe. Ou trabalho a 100 e tenho 100, ou então não o vou ter. Pronto, e criámos estes objetivos, a equipe começou a perceber que podíamos lá chegar, a Taça da Liga, não vou esconder que
que me custou perdê-la, da forma como perdemos. Acho que a equipa foi um dos jogos onde nós tivemos, a Vitória podia ter ido para qualquer um dos lados, acabou por cair para o Benfica, ok, tudo bem. E depois a Taça de Portugal foi realmente, acho que é nessa semana que eu dentro do balneário digo que eu não tinha decidido que ficava, aliás falava-se muito que ia para muitos lados, e eu disse ao grupo de trabalho que ficava. Não, e eu para o ano, vocês vão lá comigo aqui mais um ano, ok? Porque eu estou cá e nós estamos cá para ganhar mais coisas. E a partir daí ganhou o campeonato, que aí está, e está-se a tentar construir um plantel. A seguir aí só vitórias, ministro. Sim. A seguir aí isso, tanto... Líder, isto foi o quê? Promessa que fizeram ao treinador, não perdem mais nenhum jogo, é que a seguir aqui perdem com o Benfica e depois embalam. É só vitórias. Impressionante. Acabou. Não, é o perceber que não pode haver distrações. Uma coisa é jogarmos para meio da tabela, claro. Isso é uma coisa, ok? Outra coisa é quando nós decidimos que queremos ganhar a uma equipa que é campeã nacional 7 anos consecutivos, penso eu, sim. ganha tudo, é isso. Com todo o mérito, porque são as melhores, têm as melhores condições de trabalho, têm a melhor equipe, têm maior tudo e mais investimento, maior investimento, tudo. Então se nós com menos queremos mais, temos que buscar esse menos ao lado, não é? E esse menos tem que estar no trabalho. Lídia, sentem isso que para competir com uma equipa tão profissionalizada como é o Benfica é nas margens que vocês conseguem ir buscar isso, né? No trabalho da semana. Toda a gente sabe aqui que vocês não são totalmente profissionais, não é? Profissionais na medida em que não fazem só isto. É isso, não é? É isso. Sim, é o que eu queria dizer. A maioria trabalha, mas sabemos que temos que trabalhar o máximo e o dobro, não é? Nós temos mais coisas para fazer para além de jogar. Futsal. De jogar, não somos profissionais e que temos que trabalhar. E como o Mister disse, eu acho que ele tem razão. Temos que trabalhar durante a semana bem para podermos estar no jogo bem. Já aprendi isso com outro treinador que também sempre me disse que se eu não treinar bem, eu não vou jogar bem. Olha, e perdeste ou ganhaste dinheiro nesta brincadeira de 1 euro e 5 euros? Eu acho que não sei, eu acho que perdi. Eu estava aqui a tentar fazer a conta na cabeça. Eu já vi ali 3 jogos que ficámos que eles tiveram que dar 5 euros seguidos, mas mesmo assim. Mas também tem aqui alguns que vocês tiveram que pagar. Esquece. Então aqueles. Imagina onde é que tem. Tem um jogo que eu tive que dar 8 euros, ou o que é que foi? Sofreste 8 golos? Não sofremos 8, mas eu e a minha colega, nós pagávamos à vez, então calhou-me de pagar, por exemplo, tem aqui, 4 golos sofridos. Tem aqui, olha, 2, olha aqui, só aqui tens 2, 4, 5, 6. Teve ali 3 jogos que eles tiveram que pagar tudo seguido, mas o resto... Desta conta. Espetacular. Lídia, olhando para os teus números, confessaste-nos há bocadinho em off também que números não é contigo, mas pegando neles... 35 jogos, 23 golos, 20 assistências. Foste a jogadora com mais assistências no campeonato. Isto também mostra muito o que o Mister estava a dizer. A equipa estava um bocadinho no 3-1, e não só, direcionada para ti. Isso faz também ter orgulho? Sim, claro que isso, os números, significa que eu consegui ajudar a equipa e fazer assistências, como o Mister não estava-me a dizer, com uma pivô vive de golos e assistências. Tem muita gente que diz que pivô gosta muito de ter golos, mas para mim ter uma assistência é como marcar um golo, porque eu estou a ajudar a equipa a ganhar jogos. Porque eu tive um jogo onde marquei 3 golos e perdi o jogo, e eu disse para mim isto não é nada, prefiro fazer 4 assistências e ganhar o jogo do que marcar 3 golos e perder o jogo. Isso é impressionante. Não, aliás... Ou seja, a Lídia teve 43 golos do Nuno Álvares este ano. Claro. E o Nuno Álvares teve quantos, Igor? É aí só? Bastante. Tens que ir ao ano passado. Eu tenho aqui. Já mudámos a época. Eu tenho aqui, portanto... O Nuno Álvares marca 171. Também é um rolo compressor. Sim, também. Mas tendo em conta que era a única pivô e vocês jogavam uma boa parte do tempo a 3-1, é normal que assistências e golos apareçam desta forma, né? Você jogava no pivô, o pivô distribuía, portanto também fazia parte da estratégia, e obviamente ajuda a ter uma jogadora como a Lídia, né? Ajuda bastante, não é? E eu acho que ela melhorou em vários aspectos este ano. Tem outros para melhorar até antes de ir para o Mundial, porque... Mas era fim do ano a Filipinas. Porque é importante ela melhorar só ali. São pequenos grandes pormenores.
Mas sim, o 3-1 estava muito baseado quase num quarteto, não é? Nós jogávamos em 4-0 e 3-1, eu gosto de utilizar os dois sistemas, e é óbvio que, tendo só a Lídia, ela, sem dúvida nenhuma, foi trabalhada ao pormenor para aquele quarteto. E tínhamos movimentações extremamente bem definidas, e onde algumas a Lídia fazia ela o trabalho de poder rodar, inclusive a finalizar, mas muito do trabalho estava em assistir as colegas com movimentações, com algumas movimentações, É para abrir em que espaços. ela sabia que a priori apareceriam ali as colegas para poder fazer a assistência. Mas eu digo desde que sou treinador e fui pivô, quando jogava, em 1900 e qualquer coisa, e digo desde que sou treinador que para mim um bom pivô é aquele que marca, mas também que assiste. E eu sei que o pivô deve ser um bocadinho goloso, e eu gosto que E isso ainda bem, seja. tem que ser, claro. Tem que ser, mas também tem que perceber que há trabalho coletivo, e há trabalho onde se abrem espaços para outros colegas poderem finalizar. E esse é o trabalho que se tem feito um bocadinho com a Lídia, e que vamos ter que o fazer agora na próxima época outra vez, de forma a ela cada vez mais decidir melhor. Não é mais do que isso, que ela sabe muito bem o que é que faz dentro do campo, mas é Naquela fração de segundo. Exatamente, porque não é fácil poder estar a receber a bola nos dias de hoje, a levar com os encontrões que se levam, que é conseguir dominar a bola, conseguir tê-la estabilizada debaixo do pé e fazer a leitura do que se está a passar à frente dela, para saber se há de entregar, a quem há de entregar, ou inclusive rodar ela, ou tornar a trazer a bola para trás para construir. Esse trabalho, este ano, acho que evoluímos bastante. O quarteto do 3-1 funcionou muito bem. Passou a ter algumas dificuldades, essencialmente porque quem estava a pivô estava em grandes dificuldades. E é lógico que o quarteto dela ressentiu-se, tanto é que nos playoffs houve alturas em que utilizou-se muito mais o 4-0 do que propriamente o 3-1. Para fazer descansar a Lídia. Essencialmente porque ela estava em grandes dificuldades, não há como esconder, porque é uma jogadora que vai para lá para dentro e dá tudo, e depois de entrar dentro do campo não se controla isto, e é natural que ao fim de pouco tempo esteja com dores, mas ela é uma guerreira, isso é, e ajudou muito. Soube sofrer e soube perceber que havia momentos que tinha mesmo que estar lá, e nesses momentos ela esteve. Tanto é que, com dores ou sem dores, havia alturas que nós já estávamos a defender o 5-4, que felizmente aconteceu quase todos os jogos. Vamos que 5-4. E a Lídia não fazia parte da defesa do 5-4, mas fazia parte de quando tínhamos nós a bola, de poder entrar e esticar o jogo. Já em parte final do jogo, já muitas das vezes extremamente cansada, mas eu mal olhava, ela estava ao meu lado. Eu estou aqui para ir lá para dentro. Lídia, e agora olhando um bocadinho para o Mister, como é que é trabalhar com o Mister Paulo Tavares no dia a dia? Mas já sabemos que de vez em quando atrasa-se. A Lídia contou-nos. Já se atrasou ontem também. Não, é bom. Ele sabe muito, ele ensina muito. Sim, sabe muito. E ensina de uma forma simples, que faz com que consigamos perceber da forma como ele explica. E a forma que ele explica, eu gosto. Que eu digo assim, faz sentido. Deste jeito, aquilo, da forma que ele explicou, faz sentido. É bom trabalhar com. O Mister Nuno Alves foi a sua primeira experiência no feminino. Assim, mais a full time, não é? Sim. Eu comecei com a minha primeira experiência feminino, a convite de um senhor chamado Dr. Paisana, professor Paisana. Conhecemos bem aqui. Isso é nome sagrado aqui. Conhecemos bem. Então, se só como homem e como melhor dirigente que tive. Sabe que a selecionadora sub-17, Sub-19, desculpa, sub-19, de futebol. a Marisa de futebol, é a mulher de um dos nossos administradores aqui. É? Portanto, e ela é uma das discípulas do professor Mr. Paisana, portanto, é um nome sagrado aqui para os ajudar. Por isso, mas estávamos da questão da primeira experiência do feminino. Começa exatamente no universitário.
Ok. Não temos isso no seu currículo. Temos Temos que pôr que isto aqui. acrescentar. Sim, na altura o masculino, como no Braga AOM, eu estava lá, nós tínhamos de ter sempre ali 5, 6 jogadores que tinham que ser universitários, porque assim o protocolo o exigia. No masculino era difícil o masculino não ganhar, porque a equipa era muito forte. Certo. O feminino não conseguíamos ganhar nada, e então o professor Paisano pediu-me se era possível eu dar uma ajuda no feminino. E a minha experiência no feminino começa aí. Ok. E começa a bater de frente porque eu ia às quartas-feiras ao almoço, o treino era depois do almoço, elas na universidade elas à quarta-feira têm a pausa para poderem estudar, e nós fazíamos o treino e eu fui ajudar, não ganhava nada por isso, o universitário é o que é. Claro. E no primeiro treino que chego lá tinha só 6 jogadoras. Falei com quem tinha que falar, consegui juntá-las todas. Isto é muito simples. O objetivo é ser campeões nacionais. Eu estou aqui de borla, por isso venho de casa para aqui e depois estou aqui até ao final, até às 8 da noite à espera para poder dar o treino masculino. Exato. Porque não vou andar para trás e para a frente. E se vocês querem, muito bem. Se não querem, é o último que vem. E acabou. Ok, elas assumiram o compromisso, foram campeãs nacionais, foram vice-campeãs europeias. Pronto, e foi a minha experiência, aliás, trabalhei lá, foi lá que conheci a Cátia Morgado. Exato. E outras e muitas que me apareceram agora. Então vou reformular a minha pergunta. E lhe perguntar se é muito diferente trabalhar com homens e com mulheres, então já não vou fazer essa. Vou fazer pela questão do Nuno Álvares, ou seja, o Mister assume, entra como coordenador técnico inicialmente, ainda com o Pedro Nobre, depois passa a assumir a equipa. E há este bicho-papão que é o Benfica no feminino. Como é que se transforma isto tudo? Como é que se aplica a experiência que ganhou ao longo de toda a sua carreira no masculino para esta equipa feminina que era a outra, era considerada a outra no feminino em Portugal? Sem dúvida. E agora já não é bem assim. Não, eu bem senti isso. Com aquilo que eu fui... Eu acho que o mais importante é primeiro sermos honestos com quem estamos a trabalhar. A lealdade é fundamental. E depois era perceber o que é que tínhamos na mão, em termos de condições de trabalho, a estrutura, o grupo, e comparar com o que estava lá. Okay? Pronto. Isso foi feito, a análise foi feita, nunca lhes escondi, elas sabem, eu dizia o que achava que é a realidade, o Benfica é melhor que nós. Claro. Ponto. Agora nós temos as nossas armas. Temos um grupo bom e que é possível com trabalho, dedicação, sem andar a fugir àquilo que é o treino, àquilo que é o que está definido pelo treinador, que elas muitas das vezes não gostam nada e andam para ali a fazer fintas. Por isso, se tivermos estas regras, vamos errar menos. E se errarmos menos, é possível ganhar o Benfica. E a fase regular... o nosso jogo em casa foi a prova cabal disso, onde o Benfica fomos melhores, muito melhores que o Benfica, ganhámos 2-1 e ainda sofremos um bocadinho no fim, normal, porque o Benfica no fim ainda carrega, claro, aquele forcing. Apertou ali um bocadinho e nós podíamos ter resolvido o jogo antes e não resolvemos, mas se calhar foi elas perceberem que não há papão. São melhores, ok, tudo bem, nós temos que ser realistas. Tem outras coisas que nós não temos, mas nós temos as nossas armas. E se soubermos utilizá-las, e se toda a gente cumprir com o que é o plano de jogo, uma das situações que noto no feminino um pouco diferente do masculino, tinha a ver com... eu vou falar na bolona, tenho que falar, que foi a fixa, não é? Da equipe. Para mim uma jogadora extraordinária e que... Foi-lhe preciso fazer perceber que o facto de ela poder anular a Janice dava muito ao resto das outras colegas para fazer também elas o trabalho delas, se calhar ali de atacar, só que isso na cabeça de algumas jogadoras não funciona assim. Certo. Okay? E foi preciso lhes fazer perceber que o grupo tinha que ser a soma das partes e perceber que a Lídia faz umas coisas, a Ana Azevedo faz outras, a Balona faz outras. E devagarinho temos conseguido isso. E elas têm que perceber que um grupo é isto mesmo. E que cada uma tem que estar focada naquilo que o treinador pede. Eu não quero que a Balona esteja preocupada em ir lá à frente fazer golos. Não, estava preocupado porque era aquilo que eu lhe pedia durante a semana. A Janice não pode fazer isto. Okay. A Janice vai por aqui, por aqui, por aqui. Estes caminhos são teus.
És tu que tens de dar estabilidade à equipe. Ponto número 1. E a Janice, sempre que a bola não marcou o gol. Ponto. E eu chegava ao fim e dizia-lhe isso. A Janice marcou? Não. Fizeste o teu trabalho bem feito. Fizeste o teu trabalho bem feito. Ok? Por isso, se isto foi, se calhar, o mais difícil de começar a passar ao grupo de trabalho, que aos poucos foi percebendo que cada uma vai fazer a sua parte. E eu, se precisar de estar a ganhar o jogo, eu não vou pôr a balona. Claro. Se eu precisar defender, se calhar não vai estar lá a ouvir. Que acrescentam-me, se calhar, a atacar, mas eu naquela altura preciso defender. Então vou buscar as jogadoras que me equilibram mais a equipa naquilo que eu pretendo para o momento do jogo. Foi uma das áreas que eu acho que é mais difícil, porque elas ainda estão habituadas a jogar à maneira delas e elas ainda sabem muito disto. Mas agora, como campeões, vai ter que mudar um bocadinho. E já mudou, senão não tinham chegado campeões. Já mudou e elas sabem que eu ouço, sempre gostei de ouvir o meu grupo, mas sou eu que decido. Isso é certo, o caminho é este, é por aqui e toda a gente tem que ir por ali. Isso não há linhas tortas ali, a linha é direita e este é o caminho, é por aqui que vamos. E isso acho que o grupo percebeu bem. Mister, dentro do futsal são o quê? 30 anos? Aí, mais se calhar, não é? Estou com 61, Com 61. desde 17, 40 anos. Pronto, 40 anos, 50 anos, o que seja. Foi uma das pessoas que ajudou o futsal masculino, neste caso, masculino, a chegar ao ponto onde está, que neste momento é uma modalidade naturalmente consagrada e a seleção portuguesa felizmente consagrou o desporto nacional com muitos títulos. Deu depois o salto já tinha estado e agora depois deu o salto mais efetivo para o feminino. Nós na seleção feminina estamos a passar aquilo que passávamos na seleção masculina, que é, jogávamos muito e perdíamos como sempre contra a Espanha. Está a acontecer isso na feminina. Olhando agora um bocadinho mais em geral para o nosso futsal feminino, vamos ter um Mundial, já falámos aí, uma competição e a Lídia tem que lá estar. E a Lídia eventualmente estará lá, com certeza. O que é que, naturalmente você não é o selecionador, mas o que é que diz às suas jogadoras que vão à seleção, às vezes quando comentam a questão da seleção, olhar para a Espanha, é um bocadinho isto, não é? Um bocadinho o exemplo do Nuno Álvares com o Benfica, ou outras equipas com o Benfica, ou seja, não há bichos papões, se calhar fazem coisas melhores que nós e está na altura de nós fazermos as coisas exatamente iguais. Ou melhores, neste caso. Eu acho que a seleção feminina a seleção principal, eu acho que melhorou muito, sinceramente. Melhorou muito. Muito. Com a Espanha já não é o que era, felizmente para nós, porque se de antes nós jogávamos bem e perdíamos, mas não é bem assim. O Portugal tem ganho várias vezes à Espanha. É verdade que quando foi europeus e por aí fora não ganhou. Falta na competição, não é? Não ganhou, mas eu penso que o trabalho tem sido bem feito e a seleção, aliás, vimos em FAF, claro. No torneio que ia com as seleções, que a seleção A feminina está preparada para jogar com qualquer outra seleção. Penso que senti mais que as jogadoras ou algumas jogadoras da seleção nacional e até as jogadoras que eu não esperava muito, senti mais no jogo com o Brasil, em que nós como seleção não funcionámos tão bem com a Espanha. Não estamos habituados tanto a jogar contra o Brasil, não é? Sim, acho que mesmo às vezes no masculino, no masculino também não nos damos muito bem com o Brasil. É verdade. Mas aquilo que aconteceu no masculino e que está a acontecer neste momento o Brás já está a revolucionar aquilo tudo, é? E a aparecer canalha com uma qualidade brutal. O feminino, acho que isso também está a ser feito, está a ser bem feito. Acho que nas seleções jovens é que estamos um pouco pior. Dos jogos que eu tenho acompanhado de Portugal-Espanha, acho que Espanha está uns furos à frente. Apesar de aquilo que a Federação fez de criar a Taça Nacional no Sub-15 ou nas Sub-15, é mais uma vez uma grande ideia, penso eu, de Jorge Brás, de certeza absoluta. Eu vou falando com ele e trocando algumas ideias. É onde realmente há grande qualidade, na minha opinião, do que eu tenho visto, e inclusive para mudar mentalidades. Esse é o trabalho que está a ser feito com a Taça Nacional Sub-15. Parabéns à Federação, parabéns ao Jorge Brás, certeza absoluta, porque ele está por trás disso. Tudo, é certo. Vamos escolher mais à frente. A seleção A, neste momento, para mim, está bem, muito bem. Tem capacidade para se bater com qualquer seleção, e espero que elas agora, quando forem para o Mundial, que
que vão com essa noção de que têm que trabalhar e se trabalhar e fizerem a parte delas, nenhuma seleção do lado lá vai ter vida fácil para poder ganhar a Portugal. E depois temos ali realmente este fosse sub-21, sub-19, mesmo a sub-17, falta ali qualquer coisa. Daí eu acho que o trabalho que está a ser feito nas sub-15 é de uma qualidade e é de uma inteligência muito boa de quem tomou esta decisão. Lídia, no grupo da seleção sentes um bocadinho a mesma mentalidade em relação ao Nuno Alves, Benfica, neste caso com a Espanha, vem o Mundial e não há hipótese, né? Nós temos que encarar isto como uma competição que queremos ganhar. Como é que o grupo está, como é que sentes o grupo? Tiveram uma fase de qualificação perfeita, né? Ganharam os 3 jogos, já estavam apurados, não é? Já estavam apurados ao segundo, não penso em qualquer. Sim. Não, nós sabemos que elas têm a qualidade delas, mas nós também percebemos o ano passado, como o Mister disse, que nós conseguimos, se estivemos bem e fizemos o que os ministros pedem, que nós conseguimos ganhar, e fizemos um bom torneio a demonstrar que nós temos capacidade para isso, e fizemos agora um bom apuramento e agora só temos que continuar a trabalhar e focadas para o Mundial. Vai ser o primeiro, vai ser uma experiência diferente. Finalmente a FIFA teve um bocadinho de vergonha e tomou. Agora só falta a UEFA ter uma Champions, não é? Está na hora. Estão a roubar uma participação de Champions ao Nuno Alves, atenção. Sim. É verdade. A priori vai ser realizada na mesma, Sim. não é oficial. oficial, Não é oficial. mas vai ser aquilo que me parece é que vão tentar organizar na mesma. Felizmente, sim. De forma Alguma a coisa. ela acontecer, não sendo oficial, vale o que vale, Sim. mas pelo menos existe a competição que acho que é importante para as jogadoras e para o futsal feminino. Claro, sem dúvida. Nós, o que é que temos? Estava aqui a olhar para os países que vão estar. Por que eles foram para as Fiji? Para as Filipinas? A FIFA às vezes tem escolhas meio esquisitas. As Filipinas. A FIFA tem muito a O questão futsal lá de... tem uma força enorme. Pois tem. Aliás, o basquete também volta e meia está lá, anda por lá pelaquela zona, porque também tem as modalidades, tem uma força muito grande por ali, modalidades de pavilhão. Filipinas, o meu filho joga futebol, ou jogou futebol, agora já não. E o último clube dele fora de portas foi Inglaterra, foi Vietnã. Ok. E ele ia ver jogos do futsal. Pavilhão cheio, se calhar. Para se arranjar bilhete aqui ao fim do mundo. Pois, as modalidades de brutal. pavilhão tem muito. Brutal. Por isso, e as Filipinas já não me recordo com quem é que falei, com um jogador do meu tempo que é treinador, do brasileiro, que está lá, já não me recordo com quem foi, sinceramente, e que me disse que é brutal. E ver um jogo nas Filipinas de futsal é qualquer coisa de fabuloso. E a FIFA tem esta questão de querer descentralizar muito as provas grandes. Sim, e a UEFA é igual, né? Basta ver onde é que são as finais da Champions, né? Não sempre por aí. A pena é muito longe, não é? É verdade. Depois já estávamos a falar com a Lídia, pelo menos uma semana antes tem que ir, para se habituar ao fuso horário. Eu não sei como é que vai ser, também mas tem que ser. Pois, exato. Com certeza. Mas sim. Aqui, isso, umidade. Organização. Garanto-vos que vocês sabem também como sim. A Federação não brinca nessas coisas. Felizmente já não brinca, é verdade. Não. E quem lá está sabe Mister, perfeitamente. e para terminarmos, a Federação não é de agora, não é de Pedro Proença, mas na anterior gestão de Fernando Gomes, fez uma grande aposta no futsal, fez uma grande aposta no desporto na globalidade feminino. Basta ver o crescimento da seleção portuguesa feminina, o crescimento do futsal feminino, já viu por fora, agora está por dentro. Quais são os próximos passos para o futsal feminino dentro de portas? Não vamos falar aqui de FIFAs e UEFAs, vamos olhar aqui para dentro de portas. Se tivesse que fazer uma medida, 2 medidas aqui para ajudar o futsal feminino, quais serão? Uma das situações que eu já ouvi as duas coisas de ser obrigatório em nível 3 para o ano e não ser. Dos treinadores. Essa é uma das áreas que tem que... É lógico que melhores treinadores... Mais especialização, não é? Claro. E aquilo que eu falei com o Jorge Braz há algum tempo, não sei, mas... Aquilo que se falava era que o nível 3 ia mesmo ser exigido no futebol no é nível 3, ou não? Estou enganado? Não interessa. Futebol não sei.
Pronto, a ideia Mas é na essa, Liga por isso é, Placar que, já existe isso. por isso é que se fizeram os cursos que se fizeram Claro. do nível 3, as pessoas tiveram tempo de se dedicarem, se querem realmente se dedicarem à modalidade, têm Claro. que fazer o esforço de ir fazer, tirar os cursos de forma a depois o futsal feminino, e neste caso a Liga Placar, ter treinadores com maior qualidade, maior especialidade. É natural que a modalidade e o feminino vai continuar a evoluir. Uma das situações que eu digo, e elas sabem, porque é uma realidade, uma das mudanças são elas também. A Federação fez um esforço enorme, o futsal feminino tem uma evolução enorme, falta elas acompanharem também um bocadinho este passo, de perceberem que têm que se dedicar a isto mais a sério. E o que é isto? Nós não podemos estar numa Liga Placar com uma equipa que as jogadoras chegam às pingas porque têm férias. Eu, no meu tempo, e estamos a falar há 30 ou 40 anos atrás, quando eu jogava, eu organizava a minha vida de maneira a ter as férias fora do futsal. Exatamente. Na altura, futebol salão, Sim. e ainda a bola era um bocadinho quadrada, nem era tão redonda. Já nessa altura, porque queríamos ganhar, não é? No Miramar, o grupo estava lá para ganhar. Já nessa altura, nós queríamos, tínhamos que nos organizar de forma a perceber que se é para todos, não é para brincar. E eu trabalhava muito, eu recordo-me, trabalhava numa multinacional americana, inclusive eu tinha escritório muito aqui à beira, onde saía-me bem do corpo, saía de casa às 7 da manhã, o treino era das 9h30 à meia-noite, aqui no Grupo Bilhares, das 9h30 à meia-noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e jogos no sábado. Por isso, eu dizia muitas vezes, o domingo é da minha mulher, Exato. porque se eu para marcar alguma coisa ao domingo estava desgraçado, era da família, mas já aí havia o esforço, e já aí o masculino começou a perceber que vai ser este o caminho. Não temos outra hipótese. Se queremos evoluir, se queremos ganhar, se queremos que isto vá para patamares de excelência, temos que nos organizar aí. Elas ainda não estão muito viradas. Às vezes também não há as condições para fazerem isso, não é? Porque muitas delas Trabalham. Aliás, muitas, a maioria, não é? Sim. Ou seja, também não é sempre tão fácil, não é? Quando queremos. Quando queremos. Eu não posso querer ser campeão nacional, há bocado falámos nisso, tendo menos, indo lutar com outras equipas e outros clubes que têm mais do que nós, e eu não querer ter sacrifício. Isso não existe em nada na vida. Em nada na vida. O que é que nós fazemos na vida sem sacrifício? Claro, não existe. Por isso, se eu quero estar existem as duas opções. Às vezes eu falo com algumas delas, não é? Já fui falando com algumas, desde convidá-las a poderem estar no Novas ou não, e por aí fora. Quase todas me dizem que é difícil decidir. Não é difícil decidir. Existe um caminho que é: eu gosto de jogar futsal, gosto de estar com os meus amigos, vou dar nos pontapés e pronto, ok, tudo bem. Existe outro que é um caminho, não. Eu até empurro a bola com alguma qualidade, os meus pés até ajudam, e eu quero títulos, eu quero currículo, eu quero chegar ao final da minha carreira e olhar e dizer assim: não, eu fiz isto, eu representei a minha seleção nacional. Sim. Ir a um Mundial por Portugal, acho que é o máximo que se pode almejar. E isto vem com trabalho. Se as pessoas acham que é sem trabalho, isso não existe. Tem que ser os melhores a lá estar. E os melhores, existe sacrifício, como ela teve que ter, por exemplo, quando agora andou a jogar no estado em que andou. Era mais fácil parar, e ela não parou, porque percebeu que a equipa precisava dela. Teve que haver aqui alguma gestão. Falta isso, e não é com falinhas mansas. Não é, porque no meu tempo eu passei por isto. Eu fui para um clube onde eu comecei no Freixeiro, e o primeiro convidaram-me num torneio, foi uma brincadeira, num torneio que foi lá fazer, convidaram-me para entrar na equipa de Freixeiro. Eu ainda estava na tropa, ainda estava a fazer a tropa, e ia lá embaixo a Lisboa, e vinhamos sempre com um saco de 10 e 12 bolas. Sempre. E eu recordo-me de muito perto do final da época, juntar o grupo de trabalho e dizer assim: se é para isto, esqueçam, porque eu não vou andar a ter o sacrifício que tenho para andar a levar pancadas de toda a gente.
querem, é sério. Exato. E o clube foi buscar um treinador de qualidade, mandou-o na altura para o Brasil, vejam bem, para o Brasil, que não se aprendia, A ainda formação. se jogava em quadrado, É verdade. ok? 2 à frente e 2 atrás, eu sou desse tempo. Por isso, e o clube começou a investir aí, porque senão eu saía. Porque não faz sentido. Nesse grupo nós não ganhávamos nada, zero. A única coisa que tínhamos era equipamentos, Claro. ok? E depois, mesmo o gasóleo dos carros ou a gasolina, cada um pagava ao seu, porque o Freixeira na altura não tinha dinheiro para isso. Sim. Mas nós criámos um documento de multas. Quem chegasse atrasado pagava. Isto Exigência. é ou não é exigência? É Claro, ou não, claro, ou claro, não claro, é claro. dizer assim, não, eu quero ganhar. E toda a gente o assinou e toda a gente o cumpriu. E estar a pagar do meu bolso multas, chegar atrasado do meu trabalho, porque quem chegava tinha mesmo que chegar, e fazê-lo aquilo de peito aberto, é natural que o Freixeiro mais tarde ou mais cedo ia ganhar qualquer coisa e ganhou. E ganhou. E ganhou. Por isso, não vejo, não há desculpas aqui. Aqui há querer ou não querer, em tudo na vida. Se eu quero, e o querer vai-me obrigar Ajudar, a ter alguns sacrifícios. Lídia, faz a mesma pergunta, não é? Olhando como jogadora, federação, clubes, obviamente todos gostaríamos que houvesse maior investimento no futsal feminino e no masculino também, mas se pudesses 1, 2 medidas assim já para ajudar as jogadoras, ordenados mais altos, não é? Não sei. Nunca pensei nisso. Mas a nível de estrutura de federação, de seleção, quando vais à seleção, sentes que já estás Já no mesmo patamar, melhor. num patamar Acho que alto? evoluímos do que eu vi quando eu apareci lá em 2019 para agora. Acho que evoluímos muito nas condições, sinceramente. Sim, tu Se estavas tive- a tive- contar tive dos a contar. cozinheiros. Que sim, que nós em 2019 não tínhamos e agora temos. Cozinheiros para a seleção feminina. Quando vamos para outro país, como fomos para a Croácia, Uhum. Hungria, levámos cozinheiro. Ah, ok. E em 2019, quando tínhamos ido para a Rússia, por exemplo, não tínhamos levado cozinheiro. Faz uma E os diferença escalões, sim. As pessoas podem achar que é só a questão do luxo, mas não, é a diferença entre tu poderes ter a tua alimentação regrada, a tua Regrada, alimentação que te Claro. E permite o que estar estás no pico. habituado a comer, Exatamente. estar a fazer mudanças e que o teu corpo Teu organismo, pode não se adaptar claro, claro. àquilo. Claro, não, esses pequenos pormenores, não é? A Federação, Ajudam felizmente, sempre. Sim, tem, sem dúvida, tem tem trabalhado bem e melhorado. certeza que o Pedro Proença, obcecado como é pelo sucesso, vai ser igual, vai ser igual. Aliás, deve ser pior, porque ele nisso não brinca. Nunes, o que temos aí mais? Acho que nada. Agradecer, Acho que não é? está Agradecer. Sim, acho que está um prémio E- bonito. Pelo menos nós somos suspeitos também a falar do Sim, sim, prémio. sim. Mas Não, acho é que a giro, Lídia é muito gostou. giro, é muito giro. Acho que é justo pelo que o Mister disse, e a Lídia também não me pode falar em nome próprio porque é humilde para isso. Mas acho que é um prémio justíssimo. Foi a mais votada do nosso painel, dos Misters, e fez uma época brutal, acabou como campeã nacional. Sim, e é também um prémio para a estrutura toda do Claro, Nuno Álvares, que é um como é clube de FAF, é um clube que está bem longe dos centros do país e o trabalho que eles fazem, não só no futsal feminino, mas em várias outras modalidades, é de louvar, não é? Sim. Sem dúvida. Nada a apontar à malta de FAF. Sem Grande dúvida abraço ao, nenhuma. como é que é o nome do camarada lá de FAF? Nosso Tiago João Lopes. Nosso Tiago João Lopes. Que é um estagiário que deixou saudades aqui, que era lá de FAF. É. Que era lá de FAF. Bom moço. Pronto, vamos encerrar. Obrigado, Janice. Obrigado ao Janice? Mister. Oh, Janice, desculpa. Estava a pensar na Janice Uai. porque ela ganhou os últimos. Eu estava a Pois, pensar. a Janice, eu acho que ganhou ou 2 ou 3. É a primeira vez que damos o prémio Nós, a a dada uma ex-Benfica, a uma não Benfica. Portanto, A dada altura nós começámos a pensar se não era o prémio Janice Silva, É. mas depois a Lídia apareceu aqui sim. para Aliás, se intrometer. já estava na altura era de banirmos o Benfica desse prémio. Portanto, agora não há mais Foi a Benfica. primeira. Falei em Benfica, eu queria perguntar isto ao Mister. Mister, eu não escondo o meu sportinguismo. E o Sporting desceu da divisão no futsal feminino. Perdeu o título no futsal feminino. No futsal masculino. O que é que dá a acontecer ao Sporting, Mister? O que é que eu posso esperar do Sporting aqui no futsal feminino? No feminino, não sei, espero que exista investimento. Pois, Porque Doutor Varandas. foi Meu o que Deus. falhou. No masculino é continuar igual, porque se continuarem iguais, começa há quem diga também que já chega de Sporting, né? Estávamos a falar do Benfica no feminino, já chega, porque o Sporting limpa tudo. Eu concordo plenamente com o Nuno Dias quando, eu não sei se alguém o diz, o fim de ciclo, não vejo fim de ciclo nenhum. Sporting é Dissemos Sporting. nós, pá, dissemos E nós, quando- ele ficou chateado connosco.
Foi? Ele percebeu mal. Nós não dissemos que era o fim do ciclo do Sporting, nós dissemos que há ali jogadores que estão a atingir o seu fim de ciclo e que vai ser preciso renovar. Merlin tem 38, o João Matos tem 37, ou seja, não vai jogar sempre com os mesmos. Ele interpretou mal. Se calhar, o Merlin, eu acho que ainda vai. Sim, não, isso vai continuar. O Benfica, o Braga e todos os outros ainda vão ter que gramar a pastilha. Ele foi jogador com mais assistências, não foi? Não, mas mira, não. E cada bola parada é um. Aquilo com a mão. Eu defrontei várias vezes e dizia-lhe no fim, ele pinta os campos. Aí depois pintou com vermelho na final. Quem gosta de futsal não, tem que olhar para estes jogadores de uma forma diferente. E ele não está longe de estar em fim de ciclo. Mesmo João Matos tem na minha opinião pessoal, não é? tem muito peso dentro daquele balneário. Por isso, quem está a gerir o Sporting, que é o Nuno Dias e o Paulo, sabem muito bem o que é que estão a fazer. Não há fim de ciclo. Mas olhando aqui para o feminino, Mister, é uma pena, porque o Sporting durante algum tempo foi o rival do Benfica, e a certa altura houve ali um desinvestimento, quase que se esqueceram que havia futsal feminino e de repente e pagaram agora, e depois ainda tentaram lá com aquela história da secretaria, mas não deu. E agora descem de divisão, e isto para a instituição Sporting associada à modalidade futsal feminino é preocupante, porque devíamos estar a investir mais e não a investir menos. É falta de investimento, isso não há a dizer. Tem ainda por cima, a equipa de Sporting é jovem, muito jovem, com muita qualidade. Jovens que lá estão com muita qualidade mesmo, por isso eu acho que não era assim tão difícil se conseguir pelo 3-4 elementos com mais experiência, e se calhar quase garanto que o Sporting não descia. E dar tempo a que esta juventude que lá está crescesse mais e viesse a ser essa juventude depois a suportar a modalidade. Espero que, eu não sei eu sei que a Jordão lá fica, sim, ainda sim. Bem, é bom para o Sporting, é bom para o futsal feminino, porque é uma pessoa importante. Conhece muito. É uma pessoa importante dentro da modalidade. É bom que fique. Agora espero que a direção de Sporting ajude um bocado, de forma que esquecer isto, organizar a equipe e puxá-la para a primeira divisão. É porque ajuda, não é? Ajuda à modalidade, a ver Sporting, a ver Benfica, a ver no Nalvares, a ver mais equipas capazes de... E sinceramente eu acho que Lisboa, com tanta matéria-prima que tem, eu não acho que seja tão difícil assim o Sporting, não. Porque Sporting é Sporting, assim claro. Que Benfica é Benfica, não é? Sempre que se fala num clube destes, isso atrai os jogadores e as jogadoras, por isso eu não acho que seja assim tão difícil para o Sporting organizar-se para subir primeiro e depois organizar-se para ficar na primeira divisão sem dificuldade. Amigos, é investirem. Bem, vamos embora, voltaremos então para a semana. Obrigado. E obrigado ao Mister também, obrigado à malta do Nuno Álvares que tão prontamente nos arranjou aqui. Paulo Monteiro. Paulo Monteiro, um grande abraço. Um abraço à Maria Odete, que é a minha guarda-redes favorita, portanto, depois passem esta informação. E se tiverem dúvidas como é que isto faz, é sempre 5-4. Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5-4.